peixes eu posso colocar em um viveiro de 1000 metros quadrados, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte pergunta, né? Você tem condições, qual tipo de condições você tem na sua piscicultura, na sua realidade agora, tá? Vamos lá. Por quê? Porque isso aqui, essa resposta ele vai depender, porque depender se você tem o quê? Alguns fatores importantes. A primeira coisa dele é a fonte de água. Vamos supor, exemplo, você tem um rio, então você tem água bastante. Não, eu tenho um poço, então a sua fonte de água for um poço, então você já tem um pouco limitado, tá? O rio limitado, o rio ele é perene, no caso ele tem o ano todo, ou ele seca uma parte do ano, então você também tem que ver isso. E a outra, não, eu estou pegando a água da chuva, então você ainda é mais limitado. Vamos supor, em cada situação, vamos eliminando primeiramente, pela fonte de água, é um rio, beleza, então aqui você tem muita liberdade, aqui você tem mais liberdade de trabalhar, você pode aumentar a sua densidade. O seu poço, ele tem muita água ou pouca água? Não, ele tem pouca água, então você diminui, diminui. A chuva, então a chuva você tem que trabalhar com reduzido ainda mais, é reduzido. Aí o que acontece? Aí você, além dessa fonte de água, você tem que saber o que? Se ela é uma água de boa ou de ruim, boa ou de ruim qualidade. Se ela for uma água de boa qualidade, entendeu? Vamos supor, a água do rio é de boa qualidade, tranquilo. Se essa água for ruim qualidade, então aí no caso nem adianta você estar renovando muito, tá certo? Então, o que acontece? Essas são as variantes que você precisa saber antes de dizer se coloca a quantidade ideal. Mas vamos supor que você não saiba nada disso, tá? Mas se você quiser saber, você tem que se aprofundar um pouco mais. Tem vários canais aqui, tem vários vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre tudo isso aqui, tá? Que eu tô falando aqui, tá? Mas se você também quiser aprender direto, você pode também ir direto para o PLX, que é um curso da gente que a gente ensina todos os detalhes da piscicultura. Agora vamos aqui, todo passo a passo. Aí tem agora vamos aqui na questão. Um dos principais fatores também, além desse aqui, você tem aeração ou você não tem? Aeração ou sem aeração? O que é isso, Gustavo? O que é aeração? Aeração é mecânico, você tem soprador, aerador, entendeu? Se você tiver, tá? Se você tiver, lembrando que você não está sabendo de nada, lá não tem água do rio, se é só água do poço, enfim. Então se você for com água de chuva e não tiver aeração, tiver só sem aeração, então você vai colocar apenas 600 peixes, tá? Apenas isso aqui. Não, Gustavo, eu tenho aeração, minha água é de rio, tá? Ou de poço de qualidade, então você pode botar em torno de 1.500 peixes que ele vai produzir tranquilamente, tá? Atingir o que? Isso aqui, ó, 600 peixes se você for tirar peixe de 1 quilo. Isso daqui se for tirar peixe de 1 quilo. Eu posso botar mais, Gustavo? Pode. Estou botando aqui a aeração porque vai depender do que? Vai depender da potência da aeração, tá? Se você tiver um aerador de 1 CV e meio, você vai produzir entre 1.500 a 2.000 peixes. Não mais do que isso, tá? Eu posso botar 2 aeradores, aí você pode intensificar mais essa questão, mas tudo vai depender. Se você tiver boa qualidade de água, se não tiver boa qualidade de água, eu aconselho você até reduzir um pouco e botar só 1.000, mesmo tendo aeração. Tudo isso você vai analisar, porque se você não analisar isso, é uma coisa que você pode acontecer um erro e você não produzir o que você está procurando aqui. Ah, é peixe de 1 quilo. Se você quer vender peixe de meia grama, em vez de você colocar 600 peixes, meia grama não, de 500 gramas, né? Em vez de você colocar 600 peixes, você vai colocar aqui aproximadamente 1.200 peixes para chegar a meia grama. Ah, meio quilo. E aqui você, que se quer colocar peixe para chegar a meio quilo, você colocaria 2.000 peixes. Então, esses dados é que você precisa avaliar, tá bom? São os pontos que a gente faz. E uma outra coisa é na preparação desse viveiro. Então, para você preparar esse viveiro aqui, você precisa fazer uma calagem, tá? Normal. Como é essa calagem, Gustavo? Você vai aplicar em torno de 200 a 250 gramas de calcário
no solo antes de encher. Então aplique isso aqui por quê? Por metro quadrado aqui. Então nesse caso você aplica entre 200 a 250 kg de calcário nesse viveiro de 1000 metros quadrados. Ah, Gustavo, mas meu viveiro é de 2000 metros quadrados. Você só multiplicar por 2, aí dá certo também. Aí a questão, depois disso você enche o seu viveiro, aplicar seco ou cheio, aplica seco. Depois você enche ele, deixa ele com 50% de água, tá bom? E faz uma aplicação de 5 gramas de ureia por metro quadrado, tá? Como é que aplica essa ureia, Gustavo? Você vai pegar um balde, você vai diluir ela e vai diluir numa água para depois aplicar. O horário de aplicação é entre 7 até 10 horas da manhã só. À tarde você não aplica, ela não vai fazer tanto efeito. Depois de você encher 50% e você termina de encher seu viveiro, aí você vai preparar ele. Você pode aplicar um adubo. Geralmente esse adubo eu uso o puim. Eu uso 10 gramas do puim por metro quadrado, tá certo? Ou então você pode usar o esterco de boi entre torno de 20 a 15 gramas de esterco de boi curtido, tá? Aí você aplica esse coisa e faz adubação para depois você colocar o seu peixe nesse tanque de 1000 metros quadrados. Uma informação importante, Gustavo, eu pedi, como eu vou colocar, decidi, vou colocar 1000 peixes, no caso de quem é para tirar 1.200 peixes, para me tirar em torno aí de 1000 peixes, 1.200 peixes, me tirar ele de meio quilo, eu comprei um milheiro, tá certo? O que eu tenho que fazer na hora de fazer o povoamento? É só soltar o meu peixe? Não, você vai ter que fazer o seguinte. Primeiramente você vai esperar, deixar a taqui cheia d'água, né, seu viveiro. Espera aqui em torno de 30 minutos para poder fazer a soltura desse viveiro. E uma coisa importante, se você pediu 1000 peixes, você vai contar esse peixe. Por que eu tenho que contar? Porque você tem que saber de cara. Vamos supor que o cara só mandou 1000 peixes, comprou 1000 peixes, mas na verdade veio 1.500. Como é assim? Dependendo da lavicultura, eles mandam um pouco a mais. Mandam em torno de 10 a 5, a 15, a 20% a mais. Então, você calculou, eu estou dando aqui um cálculo, você colocar 1000 ou 1.200, então você vai botar 1.500, vai o quê? Vai ter uma população maior de peixe, tá? Uma outra coisa, se você, aqui no caso, for tambaqui, tranquilo, é de boa. Mas se você tiver tilápia, você for para povoamento direto, aconselho vocês botar uma rede por cima para evitar problemas com pássaros, tá? Com predadores. E aí você começa a fazer o seu manejo correto, tá? Aí lembrando, você tem que colocar ração ideal na hora ideal. Por exemplo, quando mudar no início geralmente é 5 a 4 vezes ao dia de ração, vai depender do tamanho dele. Aqui no canal tem um vídeo com a tabela de arraçoamento, quando você calcula tudo. Você pode procurar no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem vários vídeos sobre manejo aqui, tá? Você também pode maratonar. E aí o que acontece? Vai colocar, depois você muda para 3 vezes ao dia. Gustavo, os horários. Quando é 5 vezes ao dia, os horários são esses: 7, 9, 11, 13, 1, 2, 3 e às 15 horas, tá? Quando são 4 vezes ao dia, são 7, 10, 13 e às 16 horas, tá bom? Quando são 3 vezes ao dia, são 8, às 11 horas e às 14 horas, tá? São esses horários que a gente faz durante o dia. Isso aqui vai depender do que? Vai depender da região onde você está. Se você tiver muito quente, às vezes você tem que arrastoar só até 11 horas, tá? No máximo aqui, ó. Certo? Se tiver muito quente, tá? Isso aqui é uma questão de manejo de qualidade de água. Não dá para falar nesse vídeo, a gente fala muito isso aqui. Mas é o seguinte, é uma questão de qualidade de água. Então, se tiver muito quente, eu vou colocar mais nesses horários aqui pela manhã. Se tiver muito frio, eu vou deixar de colocar pela manhã e vou colocar mais pela tarde. Isso é um manejo de qualidade de água, tá bom? Então, pessoal, é isso. A quantidade ideal que você tem que colocar de peixe. Se você quiser aprender muito mais sobre manejo de piscicultura na prática e qual os passo a passo de como você ter uma piscicultura lucrativa,
tem um curso meu chamado PLX, tá? O link dele tá abaixo desse vídeo, é só você clicar nele, você ir para a página lá e você se inscreva, entra dentro do curso e aprenda tudo comigo. Valeu? Até na próxima aula.